próxima palestra, que é sobre gestão financeira em tempos de crise. Quem vai ministrá-la é o Marcelo Augusto Montagnana. Ele é administrador de empresas, pós-graduado em marketing e gestão estratégicas pela FGV. Ele é coaching profissional pela Sociedade Latino-Americana. Foi consultor e gerente do Sebrae por 17 anos. É professor universitário e pós-graduado. Sócio proprietário da MMX Treinamentos, Consultoria e Promoção de Vendas, consultor associado do Centrocat e no grupo Vilela Auditoria e Consultoria Tributária. Por favor, Marcelo. Obrigado, Amanda. Olá, boa tarde. Pessoal, a minha missão aqui, ela é árdua, vocês já perceberam, né? Eu vou falar de dinheiro num dia que o pessoal só falou de vendas. Todo mundo veio aqui e falou como vender mais, né, como conquistar mais clientes. O único que está aqui fora desse assunto é o assunto de gestão financeira em tempos de crise. Porém, com certeza não é menos importante do que os demais assuntos. É porque a gente está falando do nosso órgão mais sensível, né, que é o bolso. E quando a gente fala disso e fala de dinheiro, a gente está falando de algo que interessa a todos, e se a gente busca vender mais, com certeza a gente está querendo fazer isso porque a gente quer ganhar mais dinheiro, né, que acredito que seja o único e principal objetivo de toda empresa, é gerar resultado, gerar lucro. Então, se a gente não tem dinheiro, consequentemente, a empresa também não funciona. A gente costuma fazer lá na empresa uma analogia que o dinheiro é o oxigênio, você não vai ficar sem. Talvez você não passe o dia pensando nele, ou pensando na sua respiração. Você não, às vezes nem presta atenção, né? Mas experimenta, prende a respiração 30 segundos agora. Vamos ver se você aguenta ficar. Vai começar a ficar roxo. Então a gente não fica sem. Só que às vezes a gente não para pensar naquilo. Não para pensar, não para gerenciar aquilo, mas é a mesma coisa. Então a minha missão aqui nessa tarde é discutir com vocês. Eu vou fazer de uma forma diferente, fica tranquilo, eu não vou passar planilha aqui, a gente também não vai fazer conta. Tá? Fiquem tranquilos. Mas eu vou fazer um debate com vocês sobre esse assunto aqui, gestão financeira em tempos de crise. Ali mostra o bolso, né, o bolso vazio, que diz respeito ao momento que a gente está atravessando. Eu sei que as empresas estão passando por um momento turbulento já há alguns anos, crescendo vendas ou não crescendo vendas, todo mundo está apertando o cinto. Sim ou não? Estou falando uma grande mentira aqui. Ah, bom. Não que eu goste disso, mas acho que a importância desse assunto é maior ainda nesse momento, que a gente está passando de turbulência, de apertar cinto. Então, a gestão financeira nunca deixou de ser importante e agora é ainda um pouco mais importante. Vamos lá. Crise. Então, a gente vai falar de finanças, né, de gestão financeira em tempos de crise. Então, aí é uma pequena provocação que eu faço a vocês. A gente vem passando aí por um momento turbulento no país desde 2014, mais ou menos. Estou correto? Mais ou menos. Às vezes tem empresas que sentiram antes, sentiram depois, mas é mais ou menos quando oficialmente a gente começou a atravessar algum tipo de crise financeira no nosso país. Tá, então, ali seria uma definição de crise. E aí eu coloco para vocês uma outra situação. Outros colegas falaram muito sobre tendências, começou ali com o Edgar na palestra, trazendo tendências de varejo, trazendo o que está acontecendo no mundo. E eu digo para vocês um negócio. Misturado a essa crise dos últimos anos, isso aqui é só para dizer para vocês que finanças, que às vezes a gente deixa de lado, não gerencia, a respiração, o oxigênio, é importante fazer. E por quê? Porque a gente vive falando o seguinte, isso aqui vai passar, vai passar. Daqui um mês, daqui 6 meses, o governo vai ajudar, o imposto vai baixar, vai aprovar a reforma da Previdência, sei lá o quê. Aprovou, e a gente percebe que as coisas não melhoram por si só. Não acontece isso. Então, o que está acontecendo, na verdade, são duas situações. Uma que é uma crise que a gente viveu nos últimos anos, que se misturou com uma mudança do mercado, que vem acontecendo no Brasil e no mundo.
Então a gente não sabe mais o que é uma coisa e o que é outra, se a gente está vivendo. Estou falando em cada uma das empresas, tá? Para cada um refletir. Às vezes eu estou vivendo um momento um pouco turbulento, de vendas mais baixas ou de menores margens, porque tem crise, ou porque realmente o negócio mudou e agora esse é o novo jogo. Agora a coisa funciona assim, daqui para frente, e não vai mais mudar. Então esse é o primeiro questionamento aqui que eu faço. É a primeira coisa para a gente parar para pensar. Não é terror, não. Não estou querendo que todo mundo saia aterrorizado. Mas assim, o que é crise, né, na hora que a fumaça, a poeira baixar, será que as coisas então voltam, que era em 2013, então a gente volta a vender super bem, e volta a ter margem, e volta... Eu creio que não. Que nunca mais volta a ser o que era, porque 5, 6 anos para cá as coisas mudaram muito. Então teve crise e teve mudança, que é normal de acontecer no mercado. E isso tudo está misturado. Então a gente está vivendo crise? Sim. Só que, além disso, a gente está vivendo um momento de transformação estrutural na economia, na forma como as coisas acontecem. Enfim, a gente tem novas formas de divulgação, novas marcas, novos competidores, margens, coisas mil acontecendo aí no mercado. Então isso é para a gente refletir. Então, problemas existem. Eu quero ouvir um pouco de vocês. Como eu falei, eu vou fazer um pouco diferente aqui para a gente discutir a respeito do assunto. Não vou trazer nenhuma receita, até porque a receita não é nova. A receita a gente já sabe mais ou menos qual que é. Quer dizer, não sei. O que está faltando, pelo que eu venho percebendo, e que algumas pesquisas indicam, que é a aplicação daquilo que a gente já sabe que tem que fazer. Posso estar errado. Alguém aqui, levanta a mão, fiquem tranquilos, está neste momento sentindo na sua empresa algum tipo de problema financeiro? Problema financeiro. Pode também levantar a mão, o Eduardo falou agora há pouco, não precisa ter medo. O problema financeiro, assim, alguma coisa que precisa melhorar, pode levantar a mão. Baixou venda? O problema maior é o quê? Queda em venda? Tem alguma outra coisa? Conta. Inadimplência de cliente? Perfeito. Crescendo em vendas. Inadimplência aumentou. Perfeito. O que mais? Vamos lá. Então ele dá mais trabalho para você vender. Aí vai muito de encontro ao que a Giane falou antes também, a Giane, né, que falou sobre vendas. O vendedor tem que ser... Tá. Perfeito. Comportamento de consumo. Uhum. O custo aumentou também nesse período, talvez? Alguns custos? Está negociando um pouco mais, está barganhando mais, talvez, o cliente? Pelo fato de estar com um pouco menos de dinheiro no bolso, está valorizando mais? Exatamente. Então, esses comportamentos, eles acontecem, né? Sim. Aquela questão da confiança, né? Então, eu não vou fazer dívidas longas, porque eu não sei se eu vou conseguir pagar, né? Eu não sei se eu vou estar empregado amanhã depois. Perfeito. Governo agressivo. O essencial. Então, tem mudanças de comportamento que também, mas tudo isso que a gente está falando, eu estou trazendo para a questão financeira, porque é o seguinte, tudo isso dói no bolso, não é? Em algum aspecto. Não digo que dói, né? Mas a gente tem que ter uma gestão disso para entender o porquê que isso está se refletindo no final no nosso bolso. Comprou essencial, então isso reflete numa...
SBS, né, sua empresa, desculpa. Eu lembro, já tive palestra sua, Sandra. Uhum. O sistema de cashback, né? Aquele, legal. Ele ganha aquele desconto, que é o cashback. Tá. Perfeito. Então, a gente tem uma série de situações aqui, gente, que acontecem com a mudança de comportamento, com essa situação de crise, que a gente precisa jogar uma luz em cima e gerenciar isso. Talvez a gente não mude algumas coisas, a gente não vai conseguir transformar da água para o vinho algumas situações. Nós vamos ter que nos adequar a elas, entender que aquilo é necessário por uma mudança de comportamento do consumidor, porque o mercado, ou porque o governo mudou regras. Vinha o e-social, agora não vem mais e-social, agora sabe lá o que vem no lugar. Isso causa um transtorno, porque você estava se preparando, às vezes até, né, tem empresas que já estavam se informatizando para isso, de repente muda tudo. Então tem essas questões externas ainda. E tem as questões do consumidor, que mudou, que você tem que criar novas situações para ele comprar, porque ele está dando muito mais trabalho para comprar. Então o cliente te dá mais trabalho, sim. Você tem que usar de artifícios N eles, vários, digital, de marketing digital, tudo para você conseguir ganhar o cliente. Isso também tem mais custo? Também tem mais custo. Perfeito, até aí estamos falando dos problemas. A gente está falando que tem uma série de situações que a gente tem que lidar com elas. E isso acaba desembocando no nosso bolso. A margem fica um pouco menor, ou bem menor, a venda cai. Se você tem custos fixos, que você tem que manter, e se a venda caiu, a margem também caiu, para você pagar aquele custo fixo, você acaba não tendo a margem para pagar o custo fixo, e muitas vezes esse custo fixo fica representando uma quantidade maior em relação ao que você está ganhando. Tá, o que está acontecendo? Então a gente vê aí empresas, mais ou menos, segundo a Serasa, 1/3 das empresas do país estão endividadas. Tem um número que me assustou ultimamente, dívidas de mais ou menos R$1 trilhão em impostos. As empresas, a primeira coisa que as empresas ficam devendo é imposto. Todo mundo que é empresário, que gerencia suas finanças, você não vai deixar de pagar o aluguel, não vai deixar de pagar o funcionário no final do mês, nem o teu fornecedor, senão você não vende mais. Acaba atrasando aquele DARF, aquele imposto que você tinha a pagar, a primeira coisa. Até porque o governo é o cara que a gente menos gosta de pagar. Ele é o nosso sócio maior, talvez, o maior sócio é o governo, só que é aquele cara que você paga, falando assim, eu não queria pagar essa conta. Então, é o primeiro cara que se atrasa, e com prazer. Só que isso gera alguns problemas futuros. Enfim, essas situações precisam ser gerenciadas. E a gestão financeira, como a gente fala de matemática, a gente fala de dinheiro, são duas coisas básicas da gestão financeira, matemática e organização. Quando a gente fala em gerir finanças, em gerir dinheiro, é cálculo, finanças, contabilidade, e tem procedimentos, processos organizacionais que estão por trás disso. Por que a gente tem dificuldades em colocar isso em prática? Aí é uma outra discussão com vocês. Por que existe uma dificuldade? Não estou dizendo que vocês não façam ou façam, mas existe uma dificuldade ou existe, sei lá, um problema nas empresas em fazer a gestão, principalmente a gestão financeira. Por que é difícil colocar a gestão financeira em prática? Vamos lá, vocês, que são empresários. Aí o próprio empresário mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Perfeito. E aí fica difícil de fazer os controles. Sandra, é isso aí. Porque o cliente também... Tá. E isso dificulta você fazer uma gestão das finanças. Tá bom. Vamos lá, o que mais? É difícil enxergar a importância disso. Perfeito. Aí você falou um ponto que é crucial. Tá, vamos lá. Vamos segurar o que ele falou aqui. O seu nome? Igor.
que o Igor falou. Alguma outra questão? Tá. Todos estão certos, né? Agora, essa questão aqui que o Igor comentou, às vezes a gente não dar a devida importância, lembra do que eu coloquei agora há pouco? O oxigênio, a gente respira, logo estamos vivos, concordam? Só que às vezes o gerenciamento desse oxigênio, mas por que eu vou prestar atenção na minha respiração, se eu estou respirando? A gente só percebe a importância na hora que começa a faltar, na hora que começa a ter algum problema. Se ainda assim a gente não percebe a importância e começa a entender que gestão financeira está diretamente relacionado a você não perder dinheiro ou você deixar de cometer alguns erros que fazem você perder dinheiro, é aí que eu entendo que é importante. E é por isso que eu quero colocar algumas coisas na sequência, Igor, que dão justamente essa ideia da importância de fazer gestão financeira. Por quê? Eu estou colocando essa situação aqui porque a grande maioria das empresas, aí eu falo, o Darcy está aqui também, era do Sebrae. Eu trabalhei no Sebrae há muitos anos. As empresas não gostam, as pessoas não gostam. Falar empresa não é uma pessoa, né? As empresas têm pessoas por trás. As pessoas não gostam de fazer gestão financeira porque é chato. A maior parte das pessoas não gostam. Só que necessário. É igual exercício físico, né? Eu preciso fazer para ter saúde e tal, para ter disposição, só que pouca gente gosta de fazer. Então é visto como uma obrigação chata. Só que na hora que a gente percebe que se eu não fizer isso hoje, eu estou fazendo um esforço absurdo para conquistar cliente do outro lado. Concordam? Vocês estão falando aí, a gente só discutiu até agora a venda no evento. Você faz um grande esforço tal, e depois, deixando de gerenciar isso, você perde dinheiro, e às vezes aquela margem que você conseguiu a mais, aquele cliente que você conseguiu a mais, você joga pelo ralo logo ali adiante, vocês vão ficar com raiva disso, não vão? Às vezes você não está vendo isso. Só que se eu disser para vocês, isso já aconteceu na empresa de vocês, só que você não percebeu. Você pegou dinheiro aqui, ganhou, suou, gastou e jogou fora logo ali. Pegou dinheiro, pôs no bolso, chegou na esquina, você fez assim, pegou e jogou na lata do lixo. Você já fez isso. Eu tenho certeza. Se não gerenciou, ou mesmo gerenciando, você já fez isso. E eu vou citar alguns casos aqui que a gente faz, que acontece. Tá? Então, a gestão financeira, ela é você não é só você negociar com fornecedores, não é só você baixar custo. A gestão financeira, ela vai desde os pequenos controles que a gente faz no dia a dia, que precisa ter alguém fazendo. Quem aqui é empresário e é a pessoa que faz a parte financeira da empresa? Só para eu entender. Quem que controla as finanças? Quem não levantou a mão é uma outra pessoa que faz esse controle. Mas quem não levantou tem uma pessoa cuidando disso. Perfeito. Tem? Sim, a gente espera que tenha. Sim, alguém está cuidando disso. Agora também tem uma outra situação que está acontecendo. Com a necessidade, às vezes, de reduzir custo, uma das coisas que a gente faz, aqueles que são empresários e que são as pessoas responsáveis por isso e também por venda e por tudo mais na empresa, vão falar, mas, cara, como é que eu faço isso? Porque, assim, são 53 coisas que eu tenho que fazer todo dia. Eu tenho que atender, eu tenho que vender, eu tenho que pensar em estratégia, eu tenho que comprar, eu tenho que abrir a loja, eu tenho que gerenciar finanças, eu tenho... Cara, nada disso deixou de ser importante, nada disso deixou de ter que ser feito. Tá? A única coisa é o seguinte, você vai ter que gerenciar o seu tempo, é a primeira coisa, a sua produtividade, para que você consiga fazer todas as coisas, mas tudo é necessário. A nossa empreendedora ali que apareceu é a Isa, que vende os cupcakes, ela faz tudo sozinha. Tem alguém que ajuda ela, mas ela está na mesma situação. Quem vê ali é bonito, ela usa o WhatsApp para vender tudo, mas ela também tem essas coisas chatas para fazer. Todo mundo tem. Aí que são algumas coisas. Nessa situação de crise toda, quais são os principais pontos que são diferentes? Por que eu estou colocando isso aqui hoje? O que a gente está discutindo? Uma coisa que finanças, que é discutida
tanto tempo e não mudou quase nada, mudou as formas de fazer. Mas sempre foi necessário e continua sendo necessário. O que é diferente agora, na gestão da crise, nesse momento da crise? E mais ainda, planejamento financeiro. Tá, planejamento financeiro, pensar. Aí, como é seu nome? Desculpa. O Gustavo falou, às vezes é difícil você casar recebimentos com pagamentos, não é isso? Planejamento financeiro é você pensar o seguinte, às vezes eu estou jogando dinheiro no lixo, não fazendo um plano do tipo, quando que eu tenho os meus recebimentos? Quando que eu tenho os meus pagamentos? Quando que eles acontecem? Normalmente tem um período que isso acontece, né, que você já tem uma previsão disso se você fizer um planejamento. E às vezes por não fazer isso, tem um dia lá que dá um estouro de caixa, uma semana, e você entra no especial, por exemplo. Isso não aconteceu com ninguém nunca, entrar na especial da conta jurídica, jamais. Faz a conta de quanto você paga de juros em uma semana de cheque especial na sua conta jurídica, em cima de R$1.000. Entendeu? Vocês sabem mais ou menos a taxa de juros? 10%, 11%, 14%, 9%. Varia, depende do banco, né? Enfim. Então, isso não é planejamento? Poxa, em que banco? Já que eu vou estourar a conta, em que banco eu vou? No de 9% ou no de 14%? No de 11%? Isso é planejamento. Eu vou deixar minha conta estourar e ficar 15 dias descoberta no especial, ou eu vou buscar uma negociação, nem sempre é possível, com o fornecedor ou com o cliente, ou trazer uns recebíveis para cobrir esse rombo, que às vezes eu pago 2%, 3% para trazer duplicatas ou para descontar o cartão, para antecipar o cartão, né, ao mês, sendo que eu ia pagar 10% de juro no especial. E nisso, é aí que eu estou falando, eu suo tanto para ganhar dinheiro, chega ali e eu jogo na lata do lixo. Às vezes, não fazendo isso, o tanto de dinheiro que a gente perde é absurdo. Na hora que você para fazer contas, vai ter gente que vai falar assim, eu nem paro para fazer essa conta porque eu vou ficar com raiva. Esse é o problema. Quando a gente não para fazer essa conta, você nem sabe quanto dinheiro você está perdendo. E aí é o primeiro problema. Então, a ausência do planejamento financeiro, que é isso aí, fazer o plano, quando eu vou ter o dinheiro, quando eu não vou, isso eu fazendo às vezes tem furo. Imagina eu não fazendo nada. Né? Mas dá trabalho, Marcelo. Calma. Né? Calma. Criação e acompanhamento de indicadores. Às vezes você não precisa ficar controlando minúcias. Por isso que a gente cria algumas coisas. Né? Foi falado agora há pouco em ticket médio, foram citados alguns indicadores aqui que a gente tem que fazer acompanhamentos, que são aqueles indicadores extremamente importantes, que a gente não pode deixar de acompanhar, porque eles são realmente os mais importantes. Nesse momento aqui, até porque a gente tem 1000 coisas para fazer, vocês têm várias coisas para fazer, e você não pode perder tempo para fazer, porque tempo é dinheiro literalmente, né, nesse caso, e também perder dinheiro não dá. Não dá para ficar acompanhando tudo o tempo todo. Por isso, existem os indicadores, existem algumas ferramentas, algumas coisas que a gente usa. Quem já ouviu falar em dashboard aqui? Dashboard, já ouviu falar nos dashboards? Que são painéis de controle que fica sendo... você vai usando aqui para monitorar. É um painel de controle igual ao do carro. Você não vai ficar olhando todas as peças do carro o tempo todo. Qualquer uma delas pode dar defeito, concorda? Mas você monitora as principais coisas. Será que tem combustível? Será que o carro não está esquentando? Será que... Isso aqui é importante. Será que precisa trocar o óleo? Né? Será que a rotação dele está muito alta? Será que eu estou acelerando? Enfim, você vai verificando ali o que está acontecendo. O painel de controle, os indicadores servem para isso. Você precisa tomar decisão rápida e precisa. Então, né, na questão financeira, hoje não dá mais para ter o acho, ou deixar para amanhã, ou simplesmente não olhar para aquela situação. Do tipo, eu não vou fazer essa conta porque eu vou ficar com raiva. Isso não dá mais para a gente fazer. Porque existe muito dinheiro jogado fora. Eu vou citar um exemplo assim, de uma empresa que, não vou citar, né, enfim, empresa, mas a gente, pela empresa de consultoria, atende N empresas aí. Uma empresa X, com um trabalho feito de planejamento financeiro e de gestão financeira mínima ali, conseguiu economizar por mês R$5.000,
economizar por mês R$ 5.000 só de juros que estava pagando. Uma empresa pequena da cidade, de Ribeirão Preto. Então, não é mais que você está falando uma mega... Não, uma empresa pequena, familiar, daqui de Ribeirão, deixou de pagar com um trabalho de planejamento e de tomada de decisão, que eles ficavam adiando, economizar R$ 5.000 por mês de juros que pagava para o banco. Por isso que o banco tem 2 bilhões, 3 bilhões, 10 bilhões de lucro e o cara estava tendo prejuízo. Eu falei, claro, o seu dinheiro estava sendo pago para o banco. E o banco já não precisa, né, tanto de dinheiro. E aí você vai dar mais dinheiro para o banco? Vai contribuir com os banqueiros que já são a instituição que mais ganha dinheiro no país? Então, tudo isso aí está relacionado. Mas se o cara nem sabe, às vezes, o percentual que aquilo significa do faturamento, X% que eu estou pagando de juros, de tudo que eu faturo vai para pagar juros, é possível reduzir? Não é possível reduzir, às vezes nem para fazer essa conta, esse planejamento. Então, isso é possível, isso tem que ser feito. E dá para fazer, dá para economizar. E, às vezes, muito dinheiro. E as tomadas de decisões têm que ser rápidas e têm que ser precisas. O que faz também, aí eu vou colocar um holofote sobre aquilo ali, faz com que seja muito importante, e aí ferramentas para isso tem muitas hoje, a gente ter uma automação. Isso vai estar mais para baixo, mas está extremamente relacionado. Como é que eu vou fazer a gestão financeira hoje em dia na unha, né? O famoso unha, ou no papel, no caderninho. Há pessoas, inclusive no Sebrae, a gente tem muito esse discurso, que hoje eu discordo, que é o seguinte, é melhor você fazer no caderno ou no papel de pão do que não fazer. Perfeito, você tem que começar por algum lugar, mas hoje você fazer no papel de pão ou não fazer, ele é a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. E vai te dar 10 vezes mais trabalho. Então, tem situações que talvez seja melhor não fazer. Hoje tem sistema, você tem sistemas online que você põe lá que faz tudo, gente. Só que tem um detalhe, precisa alimentar o sistema, vocês concordam? Você tem que botar a informação lá. Por isso eu volto na pergunta que eu fiz a vocês. Quem está fazendo isso? Será que com o corte de custo você não teve que jogar 30 coisas em cima da pessoa que fazia isso e ela está conseguindo fazer bonitinho? Você está acompanhando isso? Entendeu? É uma pergunta. Por quê? Às vezes a gente está passando batido e no dia a dia, na hora que você vai ver e falar com a pessoa, realmente está passando coisa, não estou conseguindo colocar tudo. Porque eu tive que passar outras coisas para aquela pessoa fazer, tive que cortar custo. Será que tem alguém fazendo isso? Como é que eu tomo decisão rápida, segura e precisa se a informação, na hora que eu vou buscar ela está furada? Porque a pessoa que ia lá botar a informação não colocou a informação certa, ou não teve tempo, ou não tinha informação, ou eu não priorizei isso e falei, deixa. Ou eu que tinha que fazer isso. Eu, dono da empresa, gestor, tinha que ir lá fazer e não dá tempo, porque realmente é muita coisa para fazer. E aí, com ferramentas de produtividade, então, poxa, gente, agenda, tudo eletrônico, tudo online, sistema que faz os controles, não é nem planilha de Excel mais. Enfim, pode ser planilha de Excel, mas alimenta a planilha, controle de caixa diário, todas essas coisas, que às vezes fica para lá porque a gente esquece simplesmente de fazer, igualzinho a academia, você vai um dia, vai dois, falhou um dia, falhou dois, falha todos. Não é assim? Você deixa de lançar um dia, deixa o outro, e fala, já está furado mesmo, eu não vou mais fazer isso aqui. Já vi isso várias empresas acontecendo, e isso gera... Qual é a importância de fazer isso? Porque isso gera prejuízo, isso é menos dinheiro no seu bolso. Quanto? Não sei. Às vezes a gente não sabe quanto que é. Nesse momento aqui, a gente tem que reduzir despesas e custos fixos, ou tornar aquilo que é fixo variável. Sempre que possível, tornar um custo fixo invariável. Um exemplo, vai. Ao invés de eu ter um cara lá esperando para entregar o meu produto, contratar, pagar, eu sei que ninguém faz isso mais. Mas, e o trabalho dele ser esporádico, eu pago por entrega. Uma pessoa para entregar a mercadoria, por exemplo. Será que isso dá para ser feito com outras coisas que eu tenho na minha empresa? Transformar esse custo que era fixo num custo variável? Atrelado à quantidade de vendas, à quantidade de entregas, à quantidade de demandas, reduzir aquilo que é fixo é importante. Até nesse momento que você
às vezes não tem controle, né, sobre as flutuações de faturamento, sobre o que acontece no mercado. Às vezes você fatura bem um mês e, inexplicavelmente, no próximo mês você não fatura tão bem e hoje está difícil de fazer essas previsões. E esse item aí que é fundamental, automatizar e sistematizar controles e processos. E aí não estamos falando somente do controle financeiro em si, estou falando do processo de vendas, né? O cara vai fazer a venda, coloca tudo num sistema, a coisa tem que ser para exigir menos pessoa, menos gente no processo. A gente sabe que contratar gente só no governo que é possível. Você faz mais um concurso lá e contrata um monte de gente. Na empresa não dá certo. Se você precisa de mais processos, você tem que torná-los mais ágeis e mais automatizados. Porque você não pode falar, contrata uma pessoa para fazer isso. Então, ficar fazendo esse controle aí, não tem como pôr gente ali. Estou errado, estou certo? Né? Não dá mais para encaixar custo. Então a gente fala em fazer outras coisas, a gente está falando, na verdade, nas pessoas fazerem menos coisas. Né? A gente tornar isso mais automático, mais automatizado, mais sistematizado. Só que tem que ter um trabalho aí de mapear esses processos, de colocá-los de forma automatizada. Redução de inadimplência. Ah, mas tá bom, como reduz inadimplência? Em meia hora, não dá para falar tudo de gestão financeira. Né? Acho que esse está sendo o desafio de todas as pessoas que passaram aqui. Se fosse para falar só de reduzir inadimplência, dá para a gente ficar umas 3 horas aqui falando. Porém, reduzir inadimplência é um item, concordam? Se a inadimplência está alta no mercado, isso é geral, porque as pessoas estão atrasando mais contas, como é que isso não vai impactar no meu negócio? Primeiro, eu tenho que vender mais através de ferramentas que não me deem, que deem menos inadimplência, então eu tenho que vender mais no cartão. Ah, mas eu tenho que pagar a taxa do cartão. Cara, às vezes, essa é a conta que você tem que fazer. Será que é mais barato a taxa do cartão ou a inadimplência? E muitas vezes fazendo essa conta, por mais que a gente não goste de pagar a taxa do cartão, é importante e vale a pena pagar a taxa do cartão. Vai dividir, né? Divide no cartão. Ou, puxa, será que esse tal mecanismo de controle que eu fazia, a cadernetinha, às vezes não precisa ser decretada a morte dela. Eu sei que tem empresa que faz isso ainda. De repente, muitos de vocês estão pensando, ridículo, eu não uso mais isso. Mas tem empresa, e eu já vi, né, e acompanho ainda hoje, empresa que marca na cadernetinha. Não só gera inadimplência, não é do cara não pagar, mas dele atrasar. E o dinheiro tem um preço. O dinheiro tem um preço. E aí, essa conta, às vezes, a gente não para fazer também. E o preço é alto. Reduzir estoque. Também não preciso dizer assim, hoje, trabalhar com o mínimo de estoque e giro. Você tem que fazer curva ABC, né, que é uma ferramenta, quais são os principais produtos, os que têm mais giro, os que contribuem mais para a sua margem. Fazer um planejamento que você tem que ter, estoque de segurança, e reduzir ao mínimo possível, ao mínimo, para não perder venda, mas também para não ter estoque sobrando. Existem algumas medidas de estoques, existem alguns indicadores para você trabalhar isso. Tá? Tudo isso tem como ser medido. E último, mas não menos importante, organização. Eu já estou finalizando, viu, mano? Prometo que 3 minutos eu termino. Pode parecer a coisa mais absurda do mundo. Porém, este item aqui é um dos que mais causam problemas nas empresas. Exemplo, tá? Passar o pagamento de um boleto. Esquecer. Não ser inserido no sistema. Ah, eu tenho o sistema, não pôs no sistema. Venceu, não pagou, multa. Você paga por isso, gente. Você está pagando por um erro. Você está pagando por desorganização. Então, pode parecer, às vezes, que eu estou chovendo no molhado em itens, mas que são coisas que ainda precisam ser melhoradas. Nesse momento, mais do que nunca. E o preço que se paga por isso é caro. Já vi empresas deixar de pagar imposto, não por não ter dinheiro, mas porque deixou passar realmente. E aquilo depois vai até para a dívida ativa, e na hora que vai para a dívida ativa, é 20% de multa na hora que você deixa de pagar, vai para a dívida ativa mais 20%.
de imposto, e em um momento você vai ter que pagar. Vai tentar negociar com o governo, fala assim, dá um descontinho nesses 20%, que é alto, isso aí, 20% é muito, concorda? É um absurdo. Só que você paga isso, não tem negociação. Com o seu fornecedor até dá para negociar. Com o governo, não. Então, a desorganização, a inexistência de organização, como, por exemplo, ter uma simples pasta onde você coloca as coisas dentro, ter um processo, ter um tempo para fazer isso e ver isso com seriedade, é mais importante do que a gente imagina. Porque às vezes vai um título para protesto simplesmente porque não foi pago, porque você esqueceu, não é porque não tinha grana. Porque perdeu, vai para a mesa, no meio daquela bagunça vira um buraco negro. Já vi mesas que são verdadeiros buracos negros, tudo que põe ali desaparece. Então, organização, que parece ser um item bobo, não é. Então, a gente precisa trabalhar isso tudo. Eu vou finalizar aqui. Eu sou consultor do Centro CAT, que é uma empresa de consultoria, já tem quase 20 anos aí no mercado. Nós trabalhamos principalmente com consultoria na área financeira, assessoria em gestão, treinamento de equipes, a gente monta equipe de vendas também, mas atuamos principalmente na parte de finanças, indicadores, avaliação de empresa, análise de viabilidade, plano de negócio. Vou deixar aqui meus contatos, o WhatsApp, eu prefiro até o WhatsApp, anota qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram falar a respeito de qualquer coisa que foi dita aqui, me manda um WhatsApp, dá um oi que eu retorno para vocês, ou também no e-mail do Centro CAT. Tá? Eu quero agradecer a Amanda, a CIRP pela oportunidade, agradecer a vocês que estão aqui nessa tarde. O assunto, eu já falei, é um assunto árido, não é legal de falar de finanças, não é tão glamouroso quanto a gente falar de vendas, mas fica aqui o puxão de orelha final da gente se preocupar com isso, e de olhar para isso aqui com mais carinho, porque pode ser que esteja indo muito dinheiro da empresa na má gestão financeira. Tá? Obrigado a todos, uma boa tarde e até a próxima.